Nosso boa noite aos amados irmãos da Igreja Presbiteriana Betsaida. Mais uma vez vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nesta noite abrir a palavra de Deus e convidar você a estar comigo meditando no texto sagrado. Eu quero usar o texto do Salmo 46, que é um salmo bem conhecido do povo de Deus e que traz lições preciosas para nossas vidas. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Curve sua fronte aí onde você está e comece a orar junto com sua família, junto conosco. Pai eterno, te rogamos, Senhor Deus, que diante do que temos vivido com as nossas famílias e todo o povo brasileiro, te pedimos, Pai, grandemente o teu socorro, o teu refúgio, a tua fortaleza. Vem, Senhor Deus, se fazer presente em meio a tudo isso. Sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, conforme dissemos, queremos estar aproveitando esse ensejo para dizer a você o quanto é importante você estar sintonizado conosco a cada quarta-feira. Queremos lembrar que sexta-feira teremos a conferência teológica via Instagram e você pode participar também. E voltamos no domingo, quando vamos estar aqui trazendo-lhes a palavra do Senhor nos horários das 19 horas. Como foi dito, a EBD, cada família vai estar estudando sua lição da EBD. Portanto, quero dizer, amado, que as perguntas que lançamos para vocês a respeito, para que você cite alguns aspectos positivos, né, que o coronavírus trouxe para o Brasil. E você sabe que, como positivo, eu diria que o despertar de uma economia para aquilo que estava, de certa forma, devendo. Eu diria que o Brasil, ele acordou para essa realidade da saúde, quando nós não estávamos preparados para abraçar todos esses enfermos que foram contaminados, e nós estamos agora vivendo esse momento oportuno de poder, através do governo federal, através da saúde, da OMS, poder trabalhar para que haja uma melhora na saúde do povo brasileiro. Você vê que todos esses desafios vêm mexer com a saúde, vêm mexer com a economia do país, vêm mexer com o sossego do povo brasileiro, do povo mundial. Querendo dizer que isso não são apenas aspectos tanto negativos como positivos. Diríamos que também a Igreja do Senhor veio trazer alguns aspectos que é importante considerar. Eu diria que um dos aspectos a considerar com a igreja é este que estamos vivendo. O isolamento como forma de combater o vírus tem se tornado para nós, igreja, uma oportunidade de podermos estudar com a nossa família a palavra de Deus, o culto doméstico,
de ter os nossos filhos conosco ao redor da mesa para adorar o Senhor conosco, quando muitas das vezes esses filhos, devido ao estudo, trabalho, eles não estão tendo essa oportunidade devido ao corre-corre do dia a dia. Nós observamos que a família começou a valorizar esse lado sagrado, a comunicação verbal, que já quase não havia no mundo digital. Nós observamos isso, que houve uma melhora nesse aspecto. E isso é importante ponderarmos cada dia para que a igreja, ao passar por tudo isso, que eu creio que tudo isso vai passar, nós venhamos a agradecer a Deus por aquilo que aconteceu. Quer dizer, eu acredito que esse desafio dessa ameaça de saúde ao povo brasileiro fez com que a família buscasse mais a Deus, fez com que nós pudéssemos refletir a respeito do amor ao próximo, de sermos solidários. O quanto ao mundo, você vê que o mundo, essa ameaça veio trazer igualdade racial. Você vê que o rico, o pobre, todas as nações foram atingidas pelo vírus e agora estão todos no mesmo patamar. Estamos iguais. E esse sintoma de igualdade é importante. Outro ponto importante que eu destacaria é a fragilidade da humanidade diante disto. Nós somos frágeis, mortais. E por isso a humanidade toda também o é. E nós precisamos, amado, perceber que através disso nós podemos perceber também o descontrole mundial com relação a essa questão de epidemias, pandemias que têm surgido no decorrer do tempo. E aí, amado, o que eu e com você como igreja precisamos fazer? Orar mais. E aí entra agora o nosso Salmo 46, trazendo-nos lições maravilhosas a respeito deste momento. O Salmo 46 está contextualizado por um momento de aflição, de perseguição. A Síria, Senaqueribe, Rabsaque e outros queriam invadir Judá. E o rei Ezequias, diz lá, segundo Reis 18, 19, você pode ler em casa, diz que Ezequias começou a se fechar dentro das muralhas de Judá, com toda a comunidade. E é interessante que essa ameaça de Rabsaque, do rei da Síria também, eles, quando os atalaias viam que os soldados da Sírios, eles corriam para dentro das muralhas para se refugiarem. Por isso é que este salmo é um salmo que demonstra um louvor de vitória sobre os seus inimigos. E verdadeiramente, Deus depois deu a grande vitória a todo o povo de Israel, através do grande milagre que Deus veio defendendo o seu povo diante dos inimigos e desafios. Você vê que em toda a história, nós sempre tivemos ataques de inimigos, ataques de epidemias, pandemias contra a igreja de Deus, contra o povo. Você pode ver isso lá do Egito, né? Quando a gente vê lá do Êxodo, as 10 pragas, por que aconteceu tudo aquilo? Por que Deus mandou o povo se recolher dentro das casas, se protegerem? Tudo isso mostra o quê? Que diante de guerra, de epidemias, o povo tem que se isolar, se recolher para buscar a Deus. Vejam que todos aqueles que estavam debaixo do cuidado de Deus, sobre a proteção dos sangues sobre os seus umbrais das portas da casa, foram salvos. A mesma coisa somos nós no dia de hoje. Vejam que na época de Jesus, já os leprosos, também a sociedade romana já cuidava desses momentos de doentes enfermos afastados da cidade. E isso a China está fazendo, isso a Itália está fazendo, isso o Brasil também precisa fazer. Isolar certas pessoas, e é uma forma de você dentro de casa também ajudar. Muito bem, agora vamos às lições da palavra de Deus. Eu quero estar partilhando desse Salmo 46, primeira lição, a presença de Deus conosco. Gente, o poder da presença de Deus conosco é eficaz para vencer as batalhas da vida. E a primeira lição que o Salmo 46 está dizendo para nós, está no versículo 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vejam que primeiramente o salmista já começa dizendo para nós, para você e para mim, quem é Deus? E ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Você percebe que ele está se referindo exatamente ao seu contexto, em que os assírios queriam invadir Judá e eles corriam para dentro das muralhas de Judá para se protegerem contra o ataque do inimigo. E isso mostra que todos aqueles que estavam dentro da muralha estavam refugiados, protegidos. Por isso que Deus é esse Deus que te refugia. Ele é que te guarda e te protege dos ataques do inimigo, seja de vírus, epidemias, seja pandemias, seja o que for. Todos os teus inimigos têm que saber que há um Deus que te guarda, que te protege. Outro aspecto que eu quero estar dizendo para você, no versículo 2 também, quando ele diz assim... Eu não posso ligar para os serviços de emergência aqui. Use seu telefone. O versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja que do versículo 1 ao 3, ele fala de quem é Deus e fala também nesse versículo 2, portanto, não temeremos. Um outro aspecto que eu quero destacar desse salmo: o poder da presença de Deus nos faz sair do medo, fugir do medo, nos aquietar, nos refugiando, nos aquietando sob a proteção daquele que o Salmo 91 diz que ele, sob suas asas, estaremos seguros. Sabe, amado, eu quero entender que esse salmo quer dizer que o poder da presença de Deus me faz enfrentar o pavor, as ameaças, ainda que em meio a tudo isso, como diz o texto continuamente, as tempestades, os ventos contrários estejam vindo, nós sabemos que há um Deus que está conosco e que Ele nos dará a segurança. Lembre-se do Salmo 121, que fala a respeito exatamente disso, e Deus é o nosso socorro, também presente em todos os momentos da nossa vida, quer na saída, quer na entrada. O Salmo 121 exalta Deus presente em todos os momentos da nossa vida. E aí, a partir do versículo 4 ao 7, ele começa falando de uma coisa maravilhosa para nós. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Veja o que ele está dizendo: bramos nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Veja o que ele trata para mim e para você, agora de um outro aspecto, que eu e você, que assim como Jerusalém, assim como Judá tornou-se a casa de Deus, porque ali estava o povo de Deus, eu e você, que somos, diz o apóstolo Paulo, somos santuário do Espírito Santo de Deus, somos morada de Deus. E por sermos morada de Deus, não devemos temer, não devemos nos inquietar. Vivemos, é claro, dias de ansiedade, vivemos dias de temores, mas isso não deve, amado, de forma nenhuma tirar a tua paz, porque você tem um Deus que está em você. Guarde bem isso. E Deus é que guarda a sua morada. Quem é a morada? Eu e você. Hoje a morada do Senhor não são os templos. Está aí porque a gente sempre orienta nossos irmãos que nos perguntam: pastor, por que fechou a igreja? Porque a igreja, na verdade, ela não é o templo. Ela não é aquelas paredes, não são as paredes, somos nós. E nós estamos abertos, nós estamos livres. Está lá o templo. E o templo lá só funciona se tiver pessoas. E por isso nós estamos aqui, cada um também cooperando como família de Deus, no seu resguardo, na sua higienização, em todas as coisas, se protegendo, se vacinando, para poder contribuir. E aí o Salmo diz: olha, Deus está conosco por isso, porque nós somos morada de Deus, tá? E Ele está no meio, e Ele diz: jamais será abalada desde antemanhã. Veja que esse versículo aqui, deste versículo 5, ele diz, e 6, ele diz que Deus está conosco desde o romper do dia. Esse antemanhã se refere exatamente ao amanhecer do dia. Quer dizer, a partir do amanhecer do dia, de 3 da manhã, 6 da manhã, ele diz: o Senhor já está conosco. Quando estamos acordando, Ele já está conosco. Isso mostra a constância da presença do Senhor dia a dia conosco. Por isso, amado,
O salmista veementemente reforça várias vezes, repetindo as mesmas frases: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos. É isso que ele está dizendo, do verso 7 ao 11, ele finaliza dizendo: se ele está conosco, não há por que haver ou estar inquieto, não há por que haver perturbação nem ansiedade. As nossas ansiedades, diz a palavra de Deus lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, ele diz, olha, devem ser conhecidas de Deus. Pedro também diz isso: lançai sobre vós, sobre mim, vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E isso mostra a forma como Deus, que nos ama, que nos protege, vai cuidar de cada um de nós. Estamos chegando, eu diríamos assim, a um momento crucial desse grande desafio, tá? E até sugiro ao amado irmão e à irmã, em casa mesmo, ao orar a Deus, entregar o problema a Deus, vamos confiar que essa nuvem e essa tempestade, ela já está passando. Vamos crer pela fé que Deus está conosco e que nada vai nos abalar. A própria palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à tua tenda, diz lá o Salmo 91, nada chegará, nada te atingirá. Por quê? Porque Deus está conosco. Diga isso para o seu amigo, para o seu vizinho, que quem sabe estão temerosos aí perto de você, colegas, familiares que talvez entrem em contato com você pedindo alguma palavra. Diga a ele: olha, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Vamos confiar em Deus, vamos deixar os nossos temores para lá, cada um fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que o governo fará a sua parte, a igreja fará a sua parte, todos nós fazendo a nossa parte na nossa casa, na nossa família, reunindo papai e mamãe, adorando a Deus, buscando ao Senhor. É isso que cada um de nós devemos fazer para agradar a Deus, lembrando que tudo isso não deixa de ser o dedinho de Deus para mostrar ao mundo a sua igualdade, sua fragilidade, sua ignorância, mostrando ao mundo que ninguém é nada diante dos olhos do Senhor, mostrando a nós, como igreja, a valorizarmos mais o sagrado, o espiritual, do que o material, do que a vida secular. Nós precisamos olhar com bons olhos isso que o salmista está nos dizendo. E a cada aflição sua, corra, assim como os israelitas corriam para dentro das muralhas de Judá, corra também aos braços de Deus, porque Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, continua guardando e livrando do mal a tua igreja, o teu povo na face da terra. Tu és esse Deus que nos protege, que nos dá segurança de que nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa tenda, porque tu estás conosco. Nós temos uma aliança contigo e tu tens essa aliança com o teu povo. Vem guardar, Pai, o mundo inteiro, o Brasil, dessa grande tempestade. Afasta, Pai, este mal, que a tua ira seja aplacada, diminuída, diante do povo que levanta as mãos para o alto, para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós e nos poupa. Guarda, Senhor, abençoa o nosso Brasil, para que, ó Deus, nosso governo, os políticos, possam ter sabedoria de se unirem em prol do bem do povo e não dos seus próprios interesses. Cuida, Senhor, de cada um de nós, que vivemos sob a tua dependência, em nome de Jesus. Amém.